Hoje nós vamos estudar a lição de número 4. Tem um dia a dia com a palavra. Tem uma leitura para cada dia da semana. Então você pode fotografar aí, seguir pelo celular e... André, eu te entreguei? O Eliezer vai te entregar aí, desculpe. Agora que eu olhei para você que eu não passei desse lado aqui só. Aí, ó, tá na mão. Desculpe. Mais alguém foi esquecido aí? Que tinha levantado a mão? Não? Então tá bom. Desculpa, André. Hoje nós vamos falar sobre as Sagradas Escrituras. E essa revista da Didaquê nos traz aqui essa série de doutrina e espiritualidade. E hoje eu fui muito agraciado aqui, porque a lição que me cabe estudar com os irmãos hoje é sobre a Sagrada Escritura. E eu fiquei pensando lá em casa, né? A Bíblia. Qual o significado deste livro? Hoje, pesquisas atuais, recentes, dizem que esse é o livro mais publicado no mundo e o mais vendido. Até porque muitos livros hoje já têm a sua versão virtual, que não contempla mais a impressão em folhas de papel. É o livro que foi traduzido para a maior quantidade de línguas. No mundo inteiro você vai encontrar uma Bíblia. Se você for numa tribo, teve alguém que foi lá, fez um trabalho lá naquela aldeia e escreveu uma parte da Bíblia para aqueles índios, localidades no mundo, em todos os rincões. E eu fico sempre perguntando, sobre quais assuntos a Bíblia fala? Me ajuda, eu queria que vocês me auxiliassem. Todos. Mas vamos dar nome a todos os assuntos. Vamos tentar lembrar alguns. Qual é o assunto que você lembra aí, que você pode citar? Eu vou até anotar aqui. Qual assunto a Bíblia fala? Salvação. Criação. Outra pessoa fala, senão a dona Leda vai falar tudo. O que mais? Quais os assuntos que nós encontramos na Bíblia? Família, trabalho, honestidade, saúde pública, fé, batalhas, as batalhas, as lutas. O que mais? Salvação, namoro, amor. O que mais? Oi? Bênçãos. Congelou a cera aqui no... Perdão. Puxa. Opa, coisa boa. Justiça, obediência, Salvador Jesus. Então tá bom. Paramos por aqui. Vamos tentar lembrar alguns textos, sem abrir a Bíblia, dos assuntos que nós falamos.
É. Opa, o da alegria já está check. Perdão. Onde que a gente encontra falar sobre perdão na Bíblia? Hã? Então tem muito texto sobre perdão, tem? Check. Bênçãos. E tudo te vá bem, né? Bênção. Ajuda aí, povo de Deus. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. A bênção, ó. E bênção também, eu sempre me lembro dos 10 leprosos. Todo mundo foi abençoado, não foi? E o reconhecimento? Eita vida, só um voltou para lá, né? Amor. Onde que na Bíblia fala sobre amor? Oi? João 3,16. Tem o 1 João, que é bacana lá, né? Desculpa aí, eu sou empolgado com a Bíblia, então estou falando os textos, era para vocês falar, né? Professorzinho, minha boca é esse, né? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Bacana. O coronel falou que quem não ama é como um tambor desafinado, que toca sem fazer sentido nenhum. Então vamos lá. Batalhas. Foi você que falou, né? Onde que a gente encontra na Bíblia aí o assunto das batalhas? Davi, Golias. Josué, seja forte, corajoso, não temas, nem te espantes, né? Batalhas. Resistir ao diabo e ele fugirá. É gostoso. A Bíblia fala sobre uma armadura. A armadura de Deus. Até a Cristina ensinou as crianças a vestirem a armadura, né, Cristina? Foi muito bacana. Tem um cântico que a gente deve usar essa armadura todo dia, o dia todo. Batalhas. Fé. Onde que na Bíblia fala sobre fé? Sem fé em Hebreus, não é? Onde mais? Gálatas 5:6. O que diz lá? Que aí eu já não lembrei. Tem Tiago que fala sobre a fé com obras e a fé sem obras. Fé. Hã? Opa! O que vale é a fé que atua pelo amor. Saúde pública. Quem foi que falou isso aqui mesmo? Foi? Eliezer? Eliezer de vez em quando dá uns problemas, é o frio. Deuteronômio, tá vendo? Saúde pública. A pessoa vai ficando mais velha, vai ficando bitolada nos negócios de cocôzinho, essas coisas aí, pauzinho. Vocês esqueçam isso. Mas fala, esqueça esse texto imundo, né? Tem outras partes da Bíblia que falam sobre saúde pública também. Pode ter certeza, né? Mas vamos valorizar lá o velhinho, porque também a pessoa idosa fica chateada com facilidade.
Da saúde pública tem a questão da lepra, né? Muito interessante. Tinha a questão até daquelas circunstâncias das mulheres que os homens não deviam tocar. Muitas situações de saúde pública. Não é só aquela, né? Honestidade. Onde na Bíblia fala sobre honestidade? Provérbios. Interessante, né? Lembra algum texto específico lá? Eu me lembro daquele texto, eu acho que, me ajudem a lembrar onde está. Que o soldado deve ficar satisfeito com o seu salário. No Google, aí, se colocar lá, já sai lá. Mas vocês estão lembrados desse texto? Né? Se contente com o seu salário. Honestidade. Seja o seu falar honesto, né? Não tenha uma balança desregulada, que pesa mais para o que está vendendo do que para o que está comprando. Interessante, né? Não sei se vocês se lembram a época que eles começaram a pesar os produtos do supermercado e descobriram um monte de produto lá que não dava o peso que estava escrito lá, né? Aí um falou, não, porque pesou congelado, quando descongela, não sei o quê, mas... Honestidade. Trabalho. Onde a Bíblia fala sobre trabalho? Gênesis. Até o nosso exemplo de trabalho é Jesus. E é o nosso Deus. Já, ó o velhinho de novo. Tá terrível. Eu já estava aqui pensando, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Trabalha, né? O apóstolo Paulo, que construía, né? Naquela época era um construtor, né? Para não ser pesado. Interessante. Família. Onde na Bíblia que fala sobre família? Toda. É, muito legal. Em Efésios fala sobre os filhos, sobre os pais, né? Até uma coisa que me chama a atenção é que os pais não devem provocar a ira dos filhos. Interessante, né? E que os filhos devem honrar os pais. Fala sobre a família, fala sobre o casal, não fala? Até é bacana, porque eu gosto de ler lá em Gênesis sobre Adão e Eva. O que você se lembra daquele texto? Diz que foi o primeiro trabalho de anestesiologia, foi Deus que fez. Anestesiou Adão e surgiu Eva. Olha que bacana, né? Família. Olha lá o seu texto lá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma família. A bênção de ter um lar. Criação. Agora ficou fácil, né? Nós estamos estudando sobre isso. Criou Deus o céu e a terra. E criou um monte de coisa que a gente não sabe. Nós vamos levar a vida inteira para conhecer uma parte da criação. Ou será que alguém vai ter o privilégio de conhecer tudo que Deus criou? Não vai. É muita coisa, não é? A beleza de tudo isso. E salvação. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Tu, olha a família de novo, né? Tu e a tua casa. Quando a gente começa a estudar a lição, eu fiquei aqui nessa introdução pensando o seguinte, que Abraham Lincoln foi um homem que demonstrava, na sua época, um caráter cristão.
E ele foi tão ousado que ele disse uma frase que ficou marcada na história. Ele disse assim: eu sou um homem de um livro só, a Bíblia. Que legal, né? Eu sou um homem de um livro só, a Bíblia. Quando a gente começa a pensar sobre a Sagrada Escritura, alguns textos bíblicos começam a vir na nossa mente. Um dos trechos que mais fala sobre a beleza da Bíblia é o Salmo 119. Todo o Salmo fala sobre a palavra de Deus. Vamos abrir lá? Salmo 119. Quem sabe de cor não precisa abrir, não. Quem sabe de cor, está de parabéns. Salmo 119. Olha quanta riqueza. O nosso irmão missionário Eliezer já falou muito sobre este salmo. E a gente começa a ler aqui e a gente já começa a destacar. O versículo de número 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, segundo a tua palavra. Até o versículo 11 diz: guardo no coração as tuas. Olha que bonito, né? O jovem, para guardar puro o seu caminho. Interessante, aqui na escola dominical, nós começamos nesse mês de agosto. Uma das salas que tem me chamado muita atenção é dos jovens e adolescentes. Por quê? Porque nós precisamos dar uma formação para os nossos filhos, precisamos fazer um culto doméstico, precisamos aproveitar as festividades, ler a palavra de Deus, orar com eles e por eles. E aqui diz, olha, guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Qual o outro versículo que você consegue lembrar aqui do Salmo 119 que fala sobre a palavra? É o 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Versículo 97, o salmista diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Eu conversei com um médico que me disse que tem passado para os seus pacientes ler a Bíblia, principalmente os que estão depressivos. E eu fiquei curioso, porque eu nem sabia que ele era cristão, e ele me diz assim: e eu não estou apenas passando para os meus pacientes. Pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, lê a história dos homens e das mulheres da Bíblia, pesquise. E é interessante que esse homem me contou espontaneamente, disse assim: eu comecei a ler a história de José do Egito. No momento que eu abri a Bíblia, eu me deparei com uma família, e aquela era a história da minha família. E eu fui lendo, e Deus foi falando ao meu coração. Eu não imaginava que essa palavra pudesse ficar tão viva e ser uma experiência tão marcante e tão extraordinária, que eu fui lendo a história, fui fazendo parte daquela história, e quando chegou no momento que José perdoou os irmãos, eu fiquei bravo com José.
Falei, nossa, que interessante, né? Parece que em alguns momentos a gente precisa ser sacudido, a gente precisa ser mexido. Quando a gente vai estudando essa palavra, a gente vai percebendo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Quem pode ler, por favor? 2 Timóteo 1, lá do fundão, por favor. 2 Timóteo 3,16. Olha só, toda a Escritura é inspirada. O Amaury tem uma Bíblia ali com uma linguagem diferente, né? É a mesma hoje? Ei, Amaury, você me deixou na mão aqui, hein? Poxa, toda a Escritura é útil. Aí fala para que é útil, não fala? É útil para quê? Olha, interessante. Ensino. Eu posso aprender na Bíblia coisas incríveis, tremendas, que não são ensinadas em lugar nenhum. Repreensão, essa palavra me corrige. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É uma repreensão, não é? Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Repreensão. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Não te deixes vencer do mal. Vence o mal com repreensão. Não nos cansemos de fazer o bem. Acho interessante isso, não é? De vez em quando a gente fica cansado, não fica? Principalmente quando a gente ajuda pessoas e a gente faz um monte de coisa e aí vem alguém e rouba a gente. A gente fala assim, eu vou parar de ajudar, porque esse negócio... Um tempo atrás eu vivenciei um momento assim, e uma pessoa teve o seu celular roubado, né? E aí falou assim, eu nunca mais vou ajudar ninguém. Aquilo mexeu comigo, né? Falei, puxa, essa pessoa ficou aí abalada. Vamos esmiuçar esse negócio. A primeira coisa é ensinar a verdade. Condenar o erro. Corrigir as faltas. Qual é a minha linha de metragem, né? Ensinar a maneira certa de... Eu ia chegar aí. Maneira certa de viver. Contentai-vos com o que tendes. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não te deixes vencer do mal. Vence o mal com o bem. Que interessante. Toda a Escritura é inspirada. Vamos perguntar para quem estava lá pertinho do pessoal que estava escrevendo a Bíblia, que era o Eliezer. Ele conheceu até os escritores. Pisou na água do dilúvio ainda, quando estava secando, naquelas pocinhas lá, né? Eliezer, o que é esse negócio? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Como que Deus pode fazer isso? Se muitas pessoas escreveram, teve gente que não sabia nem escrever, que ditou para o outro escrever. Que negócio é esse? Como que essa palavra pode chegar aqui? E quem pode dar uma autenticidade daquele ISO, não sei das quantas lá, que isso aqui ninguém acrescentou nem tirou nada.
Fala, velhinho. Inspirada. Sabe que a coisa da inspiração, até foi o Eliezer que falou isso aqui uma vez, né? Que é como um sopro, não é? Você lembra, Eliezer, o dia que você... Que é bacana isso, é o vento do Espírito. E que vai usando pessoas que, cheias do Espírito Santo, não estão psicografando. Como é que é aquele negócio lá? Não é isso, não. Mas foram pessoas usadas num momento determinado para realizar esta obra. Será que alguns livros não fazem parte aqui desse cânone? E por que não faz? Porque você vai lendo, é muito histórico, mas não tem esse cunho espiritual tão profundo e tão maravilhoso. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente percebe que as Escrituras são esse fruto da inspiração divina. É palavra de Deus, não é palavra de homem. Até interessante, né? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos. O ponto central da Escritura Sagrada, qual é? A pessoa do Senhor Jesus. Até nesse momento que nós tivemos aqui, falando sobre os temas da Bíblia, nós podemos perceber que Jesus é o tema central. Concordam ou discordam? Jesus estava lá no Gênesis. Como? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Trindade, né? A Trindade. Interessante porque Cristo é o co-criador com o Pai. Aqui até o texto que é citado é de João 1, versículo 2 e 3. E eu queria ler esse texto hoje de manhã, no Evangelho de João. Abra lá a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1. Um, 2 e 3. Olha, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Outra realidade que a nossa revista fala aqui na página 15, bem no início, lá no último bloco, é que Cristo é redentor. Isso também é algo que nós precisamos hoje de manhã relembrar. Isaías capítulo 53, versículos 4 a 6. Livro do profeta Isaías. Abra sua Bíblia lá. Até você que está aqui, quem está em casa, é bom ter um lápis, uma caneta, e anotando esses textos que são muito especiais, ricos, que nos fazem contar a nossa história. Isaías 53, do versículo 4 ao versículo 6. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. Você já pensou? Jesus como um Redentor. Se nós vivêssemos lembrando dos nossos pecados, dos nossos erros, das coisas que nós já fizemos, e o tempo inteiro aquilo tivesse presente na nossa mente, nós recebemos um perdão. Talvez você olhe para a sua própria história e diga assim, mas eu nunca fiz nada tão... Talvez você tenha feito até por omissão, né? Não se manifestar no momento que deveria ter manifestado. E ainda diz mais aqui, que todas as coisas convergem para Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Efésios 1, 9 e 10. Quem achou pode ler aí, por favor. Olha só, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos. Outro texto que eu quero convidá-los para lermos, João 5:39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras. Começa aqui um grande desafio para as nossas vidas. Esta realidade do que foi escrito, que nós precisamos examinar, esquadrinhar, meditar, guardar no nosso coração e perceber aqui a vida eterna, porque esta palavra testifica do amor de Deus em Cristo Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a gente conhece a Deus pelo que Deus revelou. Nós temos uma dificuldade muito grande de ler a Bíblia. E eu não estou falando por vocês. Eu estou falando por nós. Como é fácil a gente passar o dia todinho sem parar para ler a Bíblia, sem ter um momento de oração. E não é porque a gente não queira, mas a gente já levanta acelerado, não é? Às vezes você já levanta atrasado. Fico pensando, puxa, eu não vou ler a Bíblia para pregar no domingo, ou estudando para a escola dominical, ou para fazer algum devocional. Todo dia a gente precisa dar razão da nossa fé, mas é preciso guardar no coração, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio, e se o nosso coração está cheio da palavra de Deus,
qual vai ser a nossa manifestação, qual vai ser o nosso posicionamento diante dos grandes desafios da vida que nós vivemos o tempo todo. É lá na televisão, somos desafiados. Alguma coisa lá que está sendo dita, que isso não é verdade, eu preciso reagir. Na minha casa, os filhos, chegam da faculdade, chegam da escola. Interessante, né? Porque a palavra de Deus diz para crer no que foi revelado e aceitar isso como uma verdade. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Olha que interessante o que Timóteo diz. 1 Timóteo 1, 15. Olha só. Dona Leda hoje, aos 92 anos, fez uma declaração muito contundente aqui, que ela é a mais pecadora da igreja. Está salva. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Depois que nós aceitamos a Jesus, a gente para de pecar, né? Temos uma vida santa, aí já não tem mais problema com o pecado, aí a gente já pode começar a julgar os outros, porque nós mesmos não somos mais pecadores, não é? Não é isso que a Bíblia diz? Como que não? Aonde que está escrito na Bíblia isso? Que eu aceitei Jesus, fui lavado pelo sangue do Cordeiro, não tem problema mais. Falhou. Interessante, né? Quantas vezes a gente... Vocês se lembram de dois homens que estavam lá na praça orando? Acho interessante aquilo, né? Um orava e dizia o quê? Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a essa turma aí. O outro, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não sou digno nem de erguer a minha voz ao Senhor, eu sou um homem pecador, eu não presto mesmo, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, rapidinho eu faço. Vocês já viram como a gente tem uma rapidez para fazer as coisas que contrariam o coração do Pai? Quando a gente fala sobre a Bíblia, eu estava, enquanto meditando, pensando em algumas coisas. E achei uma frase que me chamou muito atenção. Foi o de uma senhora chamada Henrietta Mears. E ela disse assim: deixa a Bíblia encher a sua mente, orientar o seu coração e guiar os seus passos. Bonito, não é? Deixe a Bíblia encher a sua mente. O maior campo de batalha que existe está aqui dentro. Quantas vezes a gente fica aí nessa luta depressiva, dizendo assim, não vai dar certo, né? A gente tem filho casado, filho que vai casar, filho que vai dar à luz. A gente fica num monte de pensamento, não fica? Às vezes a gente não pensa, às vezes a gente pensa. Ah, mas se acontecer alguma coisa, se tiver algum problema, puxa, aquela região lá onde eles vão é um lugar perigoso.
Puxa, a gente tem que viver pela fé. Essa palavra me ajuda a experimentar essa realidade. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Agora eu queria ver o que diz a versão da Lília lá. Aquela. Qual que é essa sua versão aí? Essa mesma. 1:3. Bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? É o feliz. Você quer ser uma pessoa feliz? O salmista diz isso: o meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Eu sempre me lembro do Amauri. Mauri tem na mesa dele lá da cozinha, assim, os devocionais que ele faz de manhã, né? Você já saiu alguma manhã sem fazer um devocional? E eu fico imaginando, não tem como viver sem meditar, sem orar e sem derramar o coração da gente na presença de Deus, não é? Você já ficou ansioso alguma vez? Começa a ficar ansioso. Ui, isso não vai dar certo. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Ler, ouvir a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Vamos ver a versão ali da linguagem de hoje. Salmo de número 19, vamos lá? Olha como o salmista tem uma linguagem muito incrível para falar sobre a Bíblia. Até interessante porque fala aí sobre o mel, sobre o destilar dos favos. A partir do versículo 7, Salmo 19, eu vou lendo aqui, acompanha por favor aí na sua Bíblia. Olha que bonito. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Opa, vamos parar aqui, que aqui já começou a ouro. Eu sei que as mulheres gostam muito de ouro. Não gosta? Ou não? Já passou? Ouro. Ouro é bacana, né? Eu tenho aliança de ouro. Quando nós nos casamos era apenas um filetinho, que era um fio de cabelo de ouro. Aquilo lá, claro que perdemos, né? Porque o negócio não aguentava nada. Ouro, algo precioso, algo que pode
trazer uma riqueza na minha vida, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel. Bacana, né? Aquele pãozinho com mel, ou adoçar até o café com o mel, uma colherzinha de mel. Naquela época, as pessoas usufruíam muito disso, como algo que podia sustentar a sua saúde. E aqui, no versículo 14 do Salmo 19, diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A lei do Senhor é perfeita. O texto que a lição nos estimula a ler é o texto de 2 Pedro, capítulo 1, de 16 a 21. Vamos abrir lá. Queria caminhar aqui para o fim, lendo esse texto áureo aqui da nossa lição de hoje. Primeira Pedro, capítulo 1. 2 Pedro. Obrigado. Segunda Pedro, capítulo 1, de 16 a 21. Este texto da palavra de Deus fala sobre a superioridade da palavra de Deus. E aqui diz algo bonito no versículo 16 e 17, porque diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E é interessante, o versículo de número 20 diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que nós temos falado aqui hoje é sobre esta beleza da palavra de Deus. Queria dar a oportunidade aqui, nós temos muitos textos, até um deles que eu tinha marcado aqui, que é a manifestação de um servo de Deus chamado Esdras. Esdras 7:10. Já difícil um pregador que nunca pregou sobre esse texto, né? Que Esdras tinha disposto o seu coração para buscar essa lei do Senhor. E é interessante, ele queria não somente buscar essa lei, aprender, mas ele queria cumprir. E ainda mais, queria ensinar. Hoje eu acho que é o maior desafio que nós temos, não é? Não encobriremos as vindouras gerações o poder do Senhor e as maravilhas que Ele fez. Aqui na igreja, todo mundo conhece a palavra de Deus. Cabe aos pais trazerem seus filhos, cabe aos filhos trazerem os pais. Interessante, né?
Que a dona Leda já precisa de ajuda para vir, né, dona Leda? E lá em casa eu tenho visto isso. Meu pai não dirige mais. Para ele foi uma situação muito difícil não poder dirigir. Ele já não estava enxergando, veio, fez a cirurgia, está muito bem. Obrigado pelas orações. Ele e minha mãe lê a Bíblia o dia todo lá em casa. Mais ele, né? E agora ele quer ir à igreja, não pode dirigir. Por causa do derrame, as pernas ficaram muito fracas. Mas tem meu irmão. E outro dia eu fiquei pensando, puxa, eles sempre nos levaram à igreja. Agora é meu irmão que leva os dois. E meu irmão tem que ir junto, porque eles querem ir todo domingo. É um movimento, né? Que a gente experimenta o tempo todo na nossa vida. Buscar, ensinar, cumprir. Cumprir, buscar, ensinar. Ensinar, buscar, cumprir. A palavra de Deus é viva e eficaz. Que movimento é esse na sua vida? Em alguns momentos a gente tem alguns desafios que a gente tem que buscar a palavra. Puxa, eu preciso de uma orientação e eu vou buscar o que Deus tem para falar ao meu coração. Em alguns momentos o desafio é esse. Eu agora sou desafiado a cumprir, a guardar a verdade, a fazer aquilo que é da vontade de Deus. Um dos desafios da nossa época é corrigirmos nossos filhos. Como que a gente corrige um filho? Em amor. A gente chama a atenção deles. E qual é o parâmetro? A palavra de Deus. Se você não for por aqui, você não vai ser bem-sucedido na sua vida. Sua vida vai ficar comprometida. Guarda esta palavra. É ouro, é mel. Eu teve uma época aí que eu estava meio preocupado com o pré-diabetes e eu andava com os melzinhos. Então, umas 2 vezes eu tive uma hipoglicemia aí. E o mel é gostoso, não é? Você já comprou a caixinha daquela de mel, aqueles sachês pequenininhos assim? É um atrás do outro, não é? Você chupa aquele melzinho. Ah, que delícia. Essa palavra de Deus é desse jeito. O inimigo vai tentar de todas as formas te tirar a oportunidade de começar a estudar essa palavra. Mas quando você começar a estudar, você não vai desejar parar mais. Começa lá o culto doméstico na sua casa. Começa a ler, começa a meditar. Hoje de manhã eu queria, nesses poucos minutos que nós temos aqui, mais 2, fazer um desafio aqui, de alguém que tenha um testemunho para repartir conosco sobre essa influência da palavra de Deus na sua vida e na sua história. Eu, depois que comecei aí a repartir os versículos pelo WhatsApp, vocês recebem aí, né? De vez em quando alguém responde e diz assim: puxa vida, eu precisava ler esse texto. Assim, eu já recebi de outra pessoa, porque eu não faço esses versículos aí. Tem um cidadão lá da igreja da Silva Jardim que faz, nós trabalhamos juntos um tempo, e ele manda para mim, manda para um monte de gente, eu vou multiplicando, e agora já tem um monte de gente que manda. Tem dia que eu quero mandar uns 5, 8 que eu recebo. Mas aí vai encher sua caixa lá, né? Uma experiência com a palavra de Deus que te ajudou no momento da sua vida muito especial. Testemunho rápido. Quem gostaria de contar? Um de cada vez, por favor.
Então vamos orar. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Palavra que é a verdade, que aponta o caminho aos pecadores. Palavra santa e bendita. Ó Deus, que encontra o nosso coração nos momentos mais adversos, mais incríveis desta vida, que é útil, ó Deus, para corrigir, para ensinar, para moldar. Palavra do Senhor que traz alegria ao nosso coração. Como o profeta disse: achadas as tuas palavras, eu as comi, e elas me fizeram bem. Como o salmista que diz: meu prazer está na lei do Senhor. Ó Deus querido, transforma nosso coração, nossa vida. Que possamos voltar hoje para casa e fazer um propósito de ter uma caneta, um caderno, lápis de cor e começar a ler a Bíblia. Ler o livro dos Salmos, decorá-los, ler os Evangelhos, ler, ó Deus bondoso, o livro da criação, os livros poéticos. Ó Deus querido, coloca no nosso coração esse desejo de estudar a Tua Palavra, tendo essa certeza de que esta palavra não volta vazia, mas que cumpre na nossa vida. E também é um privilégio de poder repartir com outras pessoas que passam por momentos delicadíssimos nas suas vidas, não o que nós achamos, mas repartir aquilo que a palavra do Senhor diz. Ó Deus querido, que possamos viver esse privilégio todos os dias, guardar no coração a Tua palavra, para não pecar contra Ti. Ó Deus querido, essa palavra que nos torna sábios para a salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos voltar a meditar nesta palavra o tempo todo e que possamos crescer em sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Obrigado, Pai, por esta manhã, por esse momento de escola dominical. Leva-nos em paz e prepara o nosso coração para voltarmos à tarde, no culto, ó Deus, da noite, para estudarmos a Tua palavra, para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Nós oramos nesta manhã agradecidos, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Ah.